pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande e um vídeo com informações sobre o zagueiro Davi Luiz. A qualquer momento o Flamengo pode fazer proposta ao zagueiro que está livre no mercado desde a saída do Arsenal da Inglaterra. Mas antes de abordar o assunto e trazer as informações, queria pedir para você se inscrever no canal, dê o like no vídeo e também ative a notificação para você não perder nada do que acontece no Flamengo. Se você já fez isso tudo, muito obrigado. Peço agora para compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e fazer o canal Vene Casagrande a crescer ainda mais. Se você tiver interesse, também faça parte do clube de membros. O link está aqui na descrição. Rápido, prático e barato. Um dos benefícios é um grupo no Telegram comigo. São 3 categorias no clube de membros. Uma das categorias te dá o benefício de você participar de um grupo no Telegram comigo e com outros torcedores do Flamengo. Lá você pode tirar dúvidas, dar sugestões de pautas, dar sugestões de convidados para a live, pode perguntar, questionar. A gente tem um canal muito mais aberto por lá. Então, tendo interesse, o link está aqui na descrição. Beleza, galera? Agora vamos falar o seguinte. Antes de abordar o assunto da Davi Luiz, só uma atualização. Hoje o Flamengo postou um vídeo do atacante Bruno Henrique, que se recupera de uma lesão muscular de grau 2 na coxa, ele correndo em volta do campo, fazendo trabalho com fisioterapeutas. Ou seja, ainda é dúvida para o jogo contra o Palmeiras nesse final de semana. Muito pouco provável que ele fique à disposição para pegar o time paulista. Hoje já é terça, ele teria que trabalhar com o grupo, fazer o trabalho de transição, trabalhar com o grupo, treinar com o grupo, ou seja, pouco tempo. Acho muito pouco provável. Não vou cravar porque a gente sabe como é o Bruno Henrique nas questões físicas. É um cara que se recupera muito rápido toda vez que se machuca, principalmente questão muscular. Mas vou acompanhando esse assunto e vou trazendo aqui as informações, atualizações para vocês. Agora, Davi Luiz, galera, vamos lá. É o seguinte, como eu venho dizendo aqui para vocês, o Flamengo em nenhum momento fez proposta ao zagueiro. Foi uma estratégia da diretoria do Flamengo. Por quê? Porque o jogador tinha mercado europeu, ele poderia ir para a Europa. O Benfica estava interessado, tinha negociação com o zagueiro, acabou não contratando o zagueiro. Como eu já trouxe aqui para vocês, um dirigente do Benfica confirmou isso, que tinha negociação, que tentou a contratação do zagueiro, mas não conseguiu. Inclusive, a chegada do Davi Luiz ao time português era um desejo do técnico Jorge Jesus, que não teve o desejo atendido. Não deu certo, então o jogador de 34 anos não foi para o Benfica. Outros clubes surgiram aí como opção. O próprio Olympique de Marseille, que era um time que poderia fazer a contratação dele, também não fez. Então, assim, as opções no mercado europeu foram se fechando, não tendo mais opções. E com isso, o Flamengo foi vendo aí a possibilidade de fazer propostas ao jogador. O que aconteceu? Ontem, segunda-feira, a cúpula rubro-negra se reuniu na Gávea pela manhã. Bruno Spindel, Marcos Braz, Rodolfo Landim, BAP, eles foram à Gávea e se reuniram. E nessa reunião, um dos assuntos, obviamente, foi o Davi Luiz e a possibilidade de fazer uma proposta ao zagueiro. E já disse, já deixei claro aqui para vocês, inclusive recentemente entrevistei o vice-presidente de finanças do Flamengo, Rodrigo Tocha. Em nenhum momento o Flamengo vai fazer loucuras financeiras para contratar nenhum jogador. Nenhum, esquece. Tem outras prioridades, como a renovação de Arrascaeta, porém o Davi Luiz está livre no mercado, é a tal oportunidade de mercado. É um jogador que, embora tenha idade avançada, 34 anos, mas o entendimento na cúpula internamente é que o jogador ainda tem muita lenha para queimar e que no futebol brasileiro poderia ajudar bastante o Flamengo. Então, a qualquer momento, o Flamengo pode fazer proposta ao Davi Luiz, porque eles estão enxergando que as possibilidades na Europa se fecharam. Então o caminho fica livre. Em nenhum momento o Flamengo fez proposta justamente para não correr o risco de entrar em leilão pelo zagueiro. Embora a gente saiba que a relação dos empresários do Davi Luiz com a diretoria do Flamengo, sobretudo com o Marcos Braz, a relação é muito boa. Inclusive são os mesmos empresários que intermediaram a chegada de Kennedy e Andrés Pereira ao Flamengo nessa janela de transferência. A relação é muito boa. Então, a diretoria do Flamengo não é que imaginava que os empresários fossem usar a proposta do Flamengo para fazer leilão. Pelo contrário. Só que é uma estratégia da diretoria do Flamengo, como sempre foi. Esperar ao máximo para fazer a proposta. Internamente, já se discute a possibilidade de ofertar algo ao zagueiro Davi Luiz. De apresentar um projeto para ele. Um projeto parecido com o que foi feito com Felipe Luiz na ocasião, com Rafinha, jogadores que passaram anos na Europa
e depois voltaram ao futebol brasileiro para atuar pelo rubro-negro carioca. Algo parecido, bem parecido, só que até esse momento, dia 7 de setembro, meio-dia e 11, não tem nenhuma proposta feita, pode ser feita a qualquer momento. O que muda é o debate interno. Internamente já se discute a possibilidade de apresentar um projeto a Davi Luiz. No futebol brasileiro, poucos clubes teriam condições de bancar a chegada do Davi Luiz. Atlético Mineiro, inclusive conversei com uma pessoa da diretoria do Atlético Mineiro que confirmou consulta a apenas isso. O Corinthians negou publicamente a possibilidade de contratação do Davi Luiz. Então, assim, o Flamengo vê o caminho livre. Porém, como eu já disse para vocês, em nenhum momento o Flamengo vai fazer loucuras financeiras para contratar o Davi Luiz. Mas o debate interno já mudou, o tom internamente já mudou. Já há possibilidade de apresentar um projeto a Davi Luiz para tentar a chegada desse zagueiro. Vene, quanto tempo de contrato? Não sei, não tem como eu dizer isso para vocês porque a proposta ainda não foi apresentada. Assim que a proposta for apresentada, eu vou informar para vocês. No lado do jogador, a expectativa é muito boa para que o Flamengo apresente essa proposta, porque os empresários entendem que a chegada do Davi Luiz ao Flamengo seria uma boa para a carreira dele. E é claro que o jogador acompanha a comoção da torcida, isso é claro. O jogador está ciente que a torcida quer muito a chegada dele, o jogador gostou do carinho que a torcida vem dando, inclusive puxando hashtag para a chegada dele. Só que é uma negociação difícil, porque o jogador passou anos na Europa. Então tem todo um trabalho que a diretoria do Flamengo precisa fazer, como fez com o Felipe Luiz e Rafinha, para tentar convencer o jogador que a chegada ao futebol brasileiro seria uma boa para ele e, claro, ele topar, aceitar reduzir o salário dele, ganhar bem menos do que ele ganhou no seu último contrato. Claro que ele vai ganhar menos, é difícil você manter o que ele ganhava no último contrato. Por exemplo, a informação que a diretoria do Flamengo tem é que o jogador recebia mais de 4,5 milhões livre de impostos de euros por ano. Então, assim, é um salário extremamente alto, porém no Flamengo ele não ganharia isso. Obviamente, ele não chegaria ganhando isso. Então o jogador também tem que entender que na parte financeira ele vai ter que fazer esse esforço de aceitar ganhar bem menos. Agora é esperar para ver se o Flamengo de fato irá formalizar essa proposta. Então a novidade é que internamente já se discute a proposta para apresentar a Davi Luiz, o projeto para apresentar a Davi Luiz, porque o caminho está ficando livre para o Flamengo. De fato, o Flamengo surge aí como um forte candidato para tentar a contratação do zagueiro Davi Luiz, de 34 anos, que está livre no mercado desde a saída do Arsenal da Inglaterra. Seria aí o terceiro jogador nessa janela de transferência que chegaria como ex-Premier League, Kennedy, Andrés Pereira e agora o Davi Luiz. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos dessa novela, que está se tornando uma novela mexicana. Beleza, galera? Tamo junto, valeu, um forte abraço, fui!